Muito boa tarde, meus bons amigos e minhas boas amigas. Estamos novamente aqui com muito amor e disposição para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar prosseguimento às leis morais, leis que vamos tratar da conservação do necessário e do supérfluo. Então, vamos prosseguir. Na pergunta 715, quis saber Kardec como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem acentuadamente, bem colocado, que o sensato, ele conhece por intuição e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. É verdade, pessoal. Sensato e prudente é aquele que conhece, que sabe como deve dar um passo na vida material. E que este passo não comprometa a si e nem comprometa o próximo. Portanto, o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. E aqui nós colocamos a figura, né, do glutão, insaciável. Quanto mais come, mais quer comer, em prejuízo do seu próprio corpo físico, que sofrerá, senão agora mais tarde, quando a idade madura chegar. Com certeza terá graves problemas de estômago, enfim, no aparelho digestivo, enfim, em tudo aquilo que for necessário para o seu autoconhecimento e aprendizado. Na pergunta 716, a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Respondem os espíritos que sim, mas o homem é insaciável em tudo, na comida, é insaciável nos vícios, no uso do tabaco, no exagero de tudo aquilo que a terra pode fornecer. Drogas, remédios em excesso, tudo isso é prejudicial. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Vamos seguir. Na pergunta 717, quis saber Kardec com a seguinte indagação: que pensar dos que assambarcaram os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Então, veja, nós sabemos que de fato existem homens autoritários, homens que têm poder e que por isso mesmo eles assambarcam tudo, querem tudo para si em detrimento dos mais necessitados, dos pobres, que quase não têm com que objetar aquilo que é feito contra eles e que fica por isso mesmo sofrendo. Então respondem os espíritos que essas pessoas desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionar. Vejam, por exemplo, as guerras desnecessárias que estão acontecendo. Quantos trilhões de dólares foram gastos e estão sendo gastos mais e mais em armamento? Por que isso? Por que esse desastre, essa destruição, morte de inocentes, praticadas por homens cruéis que desconhecem as leis de Deus? Então, certamente, se não
proporcionarem a paz. Enquanto há tempo, o próprio Jesus afirmou que haverá choro e ranger de dentes. Que pensem maduramente antes de prosseguirem na crueza, na morte e na destruição. Então, Kardec comenta o seguinte: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. Sim, porque os selvagens são simples. Eles não precisam do supérfluo, eles vivem daquilo que é necessário para o dia a dia. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem, o que é perfeitamente natural, porque os silvícolas, eles têm o seu estágio de desenvolvimento intelectual e moral apropriado. É claro que eles não precisam das necessidades que o homem civilizado precisa. Então, os espíritos fazem de tudo para intuir os homens para que vivam civilizadamente, com educação e respeito ao próximo. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não tem de civilizados mais que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Vejam só que advertência do espírito de Kardec, porque Kardec é um homem, nossa, extraordinariamente educado, mente brilhante, que quando comenta, quando faz seus estudos, o faz com muita capacidade. Nós colocamos aqui Franklin, Benjamin Franklin, que foi um homem formidável, religioso, e que colaborou com o espiritismo de Kardec. Tanto é que nos prolegômenos do livro dos Espíritos, ele assina um dos muitos espíritos bondosos que ajudaram Kardec. Vamos seguir. Agora nós vamos tratar das privações voluntárias, das mortificações. Pergunta 718. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Resposta dos espíritos: sim, pois sem a energia e a saúde o trabalho é impossível. Então nós temos que cuidar deste corpo que Deus nos ofereceu, porque ele é o veículo que nós, espíritos, nos servirmos para nos expressarmos no mundo material, para vivermos com dignidade, porque este corpo físico que Deus nos emprestou, porque ele não é nosso, é um empréstimo para que dele façamos bom uso. Ele nos proporciona, então, o desenvolvimento espiritual necessário. Portanto, cuidemos desse corpo. Ele é tudo para nós. 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Respondem os espíritos. O bem-estar é um desejo natural. Claro, quem que não quer ter o bem-estar? Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação e não considera um crime a procura do bem-estar se este não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais nem as vossas forças físicas. Resposta correta, consciente. Nós temos, de fato, de procurar o nosso bem-estar, o nosso conforto, e façamos isso de forma morigerada, equilibrada, porque Deus permite que usemos tudo que é bom, mas sem abusar, porque o abuso é contrário, o abuso prejudica
moralmente e fisicamente a pessoa que deles assim se apropria. Portanto, nós devemos não aproveitar dos esforços dos outros para o nosso bem, para o nosso conforto e, portanto, não enfraquecer as nossas forças morais, nem as forças físicas no exagero da conquista de bens. Tenhamos consciência disso. 720. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Olha que resposta. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Portanto, provações voluntárias não tem nada a ver com o desenvolvimento intelecto-moral da pessoa. Para que fazer privações voluntárias? Por exemplo, a pessoa diz: eu daqui para frente eu não vou mais comer chocolate, porque eu vou fazer disso uma privação voluntária e deixa de comer quando poderia, com tranquilidade, saborear esse doce que todo mundo adora, sem dele abusar. Então, Deus proíbe o abuso. Portanto, vamos usar o bom senso e a razão em tudo aquilo que nós temos que passar. 720. Bom, nós já vimos, né, que nós temos que fazer o bem aos outros. Esse é o maior mérito. Então, não temos necessidade nenhuma de fazer privações voluntárias. Como muitas vezes a gente vê aí na TV, eu nunca vi fisicamente, mas homens se chicoteando com chicotes que têm, chicotes curtos que têm pontas de ferro e que eles se batem nas costas até sangrar. Para que isso? Segundo eles, é uma privação. Eles estão se castigando pensando que com isso eles vão adquirir mérito. Não, isso aí não tem valor nenhum perante a espiritualidade. Apenas uma mortificação. Seguindo, 720A, continuação da anterior. As privações voluntárias que sejam meritórias, respondem os espíritos que sim. A privação dos prazeres inúteis, por exemplo, fumar. Se a pessoa se priva do tabaco, é um esforço razoável, muito bom, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. Ele está saindo de um vício terrível que prejudica o seu corpo físico. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não o têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Então vejam só, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A privação das coisas inúteis. Ora, eu vou me privar por quê? Por exemplo, eu vou me privar de comer macarrão que eu gosto. Eu vou comer normalmente, mas não vou exagerar. Agora, se não, mas não vou comer mais porque eu quero mortificar o meu corpo. Para que isso? Não há necessidade. Continuando, 721. A vida de mortificações ao ascetismo tem sido praticado desde toda a antiguidade nos diferentes povos. É ela meritória sob algum ponto de vista? Respondem os espíritos. Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve senão ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta. Qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce
Portanto, submeter-se às privações no trabalho pelos outros é verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Aí sim, privação para ajudar o próximo. Esta é a verdadeira mortificação, meritória, porque a pessoa muitas vezes deixa de fazer alguma coisa que é necessária para ajudar o próximo e faz isso com amor. Agora veja o exemplo que nós colocamos aqui. Este indiano mantém a mão erguida ininterruptamente há 50 anos e prometeu só abaixar quando a paz mundial for alcançada. Qual é o mérito disso aí? Nenhum. Se ele quer ajudar a paz mundial, ele que vá às tribunas, que escreva, que fale, não é? Que se comprometa espiritualmente a difundir o bem, como fez o Mahatma Gandhi. Agora, o que, que adianta ficar com o braço levantado? Até eu acho ridículo isso, mesmo porque ninguém aguenta ficar com o braço levantado tanto tempo. Portanto, isso aí é apenas uma figura que nós colocamos para mostrar a inutilidade de determinados gestos. E agora vamos, como sempre, finalizando com a nossa mensagem evangélica. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que, na terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. Deus é o suficiente. Nosso querido irmão Chico Xavier, que esta mensagem caiba em nossos corações, fazendo com que nos motive a prosseguirmos em frente, colaborando, amando e progredindo. É isso que Deus deseja de nós. Portanto, eu peço que vocês apoiem o nosso canal, se inscrevendo e tocando no sino e na mão, para que esta mensagem possa ser vista por mais pessoas, porque estaremos assim contribuindo para a divulgação da doutrina espírita, que virá a beneficiar com certeza alguma pessoa. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Até lá, então.